Bom, vamos entrar então agora propriamente na chamada Darkover moderna, a vida a partir de Regis Rastur, ou foi o caminho que eu refiz para entender alguns detalhes que eu não tinha pego, porque eu li meio do jeito que foi escrito também, tipo, peguei o Alton Gift, que é lá na frente, depois eu voltei para, sei lá, para a Era do Caos, depois a Canção do Exílio, aí eu não li na ordem, agora eu reli tudo na ordem. Heritage and Exile, que é o Herança e Exílio, e o Incêndio de Char, não, o Exílio de Char, né? A gente tem os dois em português, e é legal, assim, que aí apresentam dois personagens muito famosos e fortes, né? Que é o Regis Rastur, que ele é o herdeiro. A casa mais alta é a Elrali. A casa real é Elrali. Só que Elrali tem um sangue meio contaminado, eles são meio birutas. Então eles não. Eles são tirados fora. E aí quem realmente governa é Rastur. Então, nesse ponto da história aqui, o regente é o Danvan e o Regis é um jovem herdeiro. E Regis não quer ser herdeiro, Regis quer viajar para as estrelas, ele quer pegar as naves do Império Terráqueo, conhecer outros mundos. Só que só existiu ele como herdeiro e ele era pressionado para casar. Todo mundo já conhece essa história. E aí ele tinha um grande amigo e amor da vida dele, que é o Danilo Sitz, que é de uma casa bem menor que a dele. E o avô dele pressionava ele para produzir herdeiros e Regis, na verdade, é um amante de homens. E o coração dele já pertence ao Danilo e ele tem muita dificuldade com isso. Ele vai meio desafiar o avô, desafiar as tradições. E apresentar também Liu Alton, que é o cara que eu falo que eu sou um pouco Liu Alton. A Marion disse que ela é Liu Alton, que é a própria visão dela dentro do mundo da Darkover. Mas eu sou muito Liu Alton também, porque Liu, cara, o Liu se fode, assim, ele se fode. Ele sofre muito. A cara dele é toda cheia de cicatriz, ele perde a mão, ele perde o filho dele é uma aberração. Ele. Mas enfim, quando no começo eles eram novinhos, ele era o herdeiro Alton, morava lá em Armida, era um amigo do Regis. O Regis, com uns 13 anos, ali, ele foi dar uma volta lá na casa do Liu. E eles ficaram lá andando de cavalinho. Ai, meu que é cavalo, velho. Eles eram super amiguinhos, depois eles meio que se distanciam. E no começo, a Línia, que depois vem a ser a consorte mulher de Regis, a avó de uma galera aí, que
nos novos livros que estão atuando, que são as crianças, netos e tal, ah, ela dava em cima do Liu, mas o Liu dispensa ela, ou ela, não, ela dispensa o Liu. Ela dispensa o Liu. Ah, mas enfim, isso da fundição de Liu Alto também já é o segundo livro desse, desses dois livros aqui, Omnibus Book. É, a fundição do Liu Alto, ele, quando acontece a rebelião de Sharra, que Sharra era uma matriz. A matriz é a pedra que concentra e amplifica os poderes telepáticos. E todo telepata tem uma matriz. E se você, outra pessoa, tocar na matriz, você pode ferir ou machucar ou até matar se for arrancado de um telepata. E existiam as matrizes selvagens, que eram aquelas matrizes usadas nos trabalhos da torre, que faziam estragos, faziam mineração, era capaz de impulsionar uma nave. Mas a matriz também ela é uma espécie de poder da natureza. E aí algumas matrizes elas podem ser incontroláveis, como, por exemplo, a matriz de Sharra, que era uma pedra gigante que estava lá no povo das forjas, usado de uma espécie de anões lá em uma região lá, copiada do Tolkien ou não, não, que é tipo o mesmo ano assim. Esse é justamente o primeiro livro de Dark. Então, aí tem o povo da Forja lá, que eram uma espécie de anões, umas minas, e eles guardavam durante anos a matriz de Sharra, e eles acreditavam que essa matriz era uma grande deusa e tal, que era a deusa do fogo, e aí todo mundo via essa imagem queimando, queimando, pegando fogo, e é uma imagem de destruição, assim, mas como eles eram anões ferreiros, eles trabalhavam forjando espadas com fogo, então era a deusa do fogo, e de alguma forma isso ficava contido. Só que aí os espertinhos Aldaran da época, o Robert não sei quem, Robert Cadarin, que na verdade depois é descobrir que ele é um alienígena, um bandido fugitivo de mais de 100 anos. Eu esqueci o nome do cara, Aldaran. Ah, tem o Marius também. Olha, Shara. A Shara, ela já aparece aqui no exílio de Sharra. E parece que ela. Ah, é. Ela subjugava uma garota chamada Kalina. Porque depois, nos livros subsequentes, a Marguerida Alton, que é protagonista aí de dos quatro ou cinco próximos livros, ela vai descobrindo que existia essa bruxa Lerones ancestral que vivia 700 anos atrás lá na Era do Caos, mas como ela era uma Alton e Alderan extremamente poderosa, e o Dom Alderan prevê o futuro, ela previa séculos na frente e ela viu a existência da Marguerida Alton. E ela falou: Nossa, essa mulher é muito poderosa. E aí, como ela passa a existir só num plano mental e espiritual, e ela poderia projetar o espírito dela, ela projeta o espírito dela na mente de outras pessoas, como se fosse uma vampira astral. Assim. E aí a Shara já aparece aqui no Exílio de Char, que é a história do pai da Marguerida Alton, e ela está dominando alguma Calista e provavelmente ela está já se aproximando da Marguerida, porque no finalzinho do livro fica bem confuso isso, mas se você rever e tal, tipo, a Marguerida ela vai para um orfanato, então a Chara ela já entra na Marguerida quando criança. E a Marguerida, por isso ela vira uma acadêmica, uma estudante rigorosamente disciplinada, mas ela é meio frígida, assim, mas isso é a história dos próximos. Mas ela é um pouco frígida, só que porque a Shara subjugava todas as emoções dela. Então,
ela estava meio dominada por um espírito ao longo da vida dela toda, e aí ela só consegue se libertar disso à medida que ela vai se conhecendo, conhecendo Darkover e lutando contra as influências. Mas aí o Leo também ele vai se fuder ao longo da saga inteira, porque ele tem... ah, então o Alderan, que eu esqueci o nome, e esse cara que na verdade era um alienígena, o Robert Cadarin, eles roubam essa matriz grande do povo da Forge porque eles querem fazer um negócio com o Império Terráqueo, tipo, dizer, ó, a gente tem esse poder aqui que move montanhas e tal, e o que vocês vão nos dar em troca disso? Qual tecnologia que vocês vão poder nos oferecer? Porque aí é uma repartição dentro de Darkover, né? Tem uma galera